Fala, meu astro! Já pegou a sua pipoca? Pois é, pegue a sua pipoca. Por quê? Porque, meu amigo, meu astro, Vocaro decidiu falar. E quando alguém tão grande, com bilhões na conta e muitos funcionários públicos no bolso, decide falar, a República treme. Então, nós vamos ver dias bombásticos em Brasília nos próximos meses. Vai ser. Periciaram menos de um celular dele, já encontraram muita coisa, né? Então, sobre quem será que vai cair as bombas? Opa! Sobre quem serão os atingidos pelas bombas de Vorkaro? Hein? Quem vocês acham? Rapaz, eu botaria para rufar os tambores. Entendeu? Rufem os tambores. Quem serão? Quem serão? Vamos à matéria. Mas antes disso, meu amigo, curta, se inscreva e compartilhe. Dê uma força pro canal. Vamos chegar... vamos estabelecer uma meta. Quando a gente chegar lá, a gente dobra a meta. Não é, amiga? Colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta. Nós... E isso, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Então vamos lá para a gente ter mais ou menos uma noção. Que ele foi mantido à prisão, todo mundo já sabia. Só que essa notícia é de mais tarde, é de hoje à noite. O que acontece? Vocaro troca de advogado e abre caminho para a delação premiada. Ele mandou recados para a imprensa durante a semana toda. Mas o recado era para quem? Era para esses aliados políticos. Olha, se vocês não me libertarem, eu vou falar. E todo mundo sabe que essas coisas já chegaram, inclusive, ao Toffoli, ao Alexandre de Moraes. Só que tem muito mais gente envolvida e é aqui que nós vamos nos divertir, tentando descobrir quem são. Entenderam? Então, olha aqui, ó. Nos bastidores, a troca é um sinal de que Vocaro deverá fazer uma delação premiada. Pierpaolo, além de ter restrições quanto ao instrumento, que é o antigo advogado dele, da delação premiada, tem no seu hall de clientes potenciais delatados, especialmente políticos do Centrão. Vocês entenderam? Então, é gente grande. Outro advogado de Vocaro, Roberto Podival, ainda está definindo se fica ou não no caso, mas a tendência é que ele deixe o posto, dada a sua ligação com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, potencial delatado de Vocaro. O novo advogado de Vocaro é um dos principais criminalistas do país. No hall de clientes já atendidos estão o ex-ministro José Disseu, do Mensalão, o doleiro Alberto Youssef, na Lava Jato, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o médico Roger Abdelmaci, aquele que, infelizmente, torturava mulheres, né? E mais recentemente o general Braga Neto, no julgamento da trama golpista. A trama golpista que não foi golpista. Como mostrou a CNN na quinta, a PF e a PGR foram sondados por interlocutores do banqueiro sobre a disposição de um eventual acordo de delação premiada. Já era ele mandando recados, tipo assim, ó, dando uma alfinetada para os seus, né? Os seus comparsas de crime. Basicamente isso. Aqui fala, eu achei interessante. Mendonça encaminha a delação do fim do mundo de Vocaro. A maioria formada do Supremo para manter Daniel Vocaro preso é uma vitória incontestável da ala da corte que se preocupa com a própria imagem. A maioria formada nessa sexta no Supremo para manter Daniel Vocaro preso é uma vitória incontestável. Esse grupo liderado pelo presidente Edson Fachin e tem ao seu lado o relator do caso Master, André Mendonça. Juntos conseguiram derrotar parte expressiva do estabelecimento político nos três poderes, que torceu e mais que isso, que operou para que o banqueiro fosse solto com o objetivo de esvaziar a chance de uma delação premiada. No entanto, é importante ressaltar, Fachin e Mendonça venceram uma batalha, mas a guerra ainda está em curso, ou seja, o sistema continua trabalhando para que soltem Vocaro antes da delação, provavelmente. E provavelmente vai ter Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Eles vão tentar fazer manobras, não duvidem disso.
A PF está recuperando dados. Tá entendendo? Aquelas mensagens apagadas. E vão chegar nessas mensagens apagadas dele. Tá entendendo? Inclusive, ele já se livrou do telefone para dizer que não tem nada a ver com isso, mas não adianta, tá tudo registrado. Só que além de Moraes e Toffoli, tem muita gente que tá com medo. Por quê? Porque esse banqueiro, ele dava festas, umas festinhas assim, né? A lá aquele americano que ninguém gosta de falar, basicamente, e que morreu numa cela de prisão. Então ele dava umas festinhas em Trancoso, mas as que dão medo são em Brasília. E ele tem filmagens de tudo. Quem será que ele pegou nessas surubas? Vocês entenderam o medo desse povo? É gigantesco, porque ele tinha relação com todos. Presidente de partidos com Antônio Rueda, com Ciro Nogueira, do PP, com o do PSD, Gilberto Kassab. Então, quem será que está no meio disso tudo? Porque já sabemos que Hugo Mota, Davi Alcolumbre são prováveis alvos dessa operação também, além de Ciro Nogueira, que parece que mantinha uma relação muito estreita com ele, inclusive apresentava projetos de interesse dos bancos como fosse seu. Vocês entenderam? Tudo provado e documentado. Então, o que está acontecendo é uma bomba para o sistema. Todos estão temerosos, porque de acordo com... Está cada vez mais nítido. O advogado, o jurista, veio dizer, olha, a narrativa do golpe foi por água abaixo. Que era uma narrativa, né? Sempre soubemos que era uma narrativa. Foi por vinagre, como ele disse. Por quê? Porque ficava cada vez mais evidenciado que prenderam um grupo político que não concordava com essas patifarias. E aí essas patifarias vieram à tona, como eles não queriam. E estamos vendo toda essa sacanagem, né? Está vindo à tona agora. A CGU analisa relatório de investigação sobre servidores do BC. Além disso, a gente tem que lembrar que não eram só políticos. Ele tinha policiais federais, provavelmente, policiais civis. Esse relatório é sobre os funcionários do Banco Master. Tem relatório de compra de fazenda, de imóveis, entendeu? Então a investigação está ocorrendo em todos os setores, não vai ser só Mendonça, não. CGU e todas as instituições da República vão bater em cima disso. A CGU começou nessa semana a analisar o relatório da sindicância do BC, Banco Central, sobre o caso Master. Entre outras informações, a apuração interna mira possíveis desvios de conduta, ou seja, roubo. Vemos agora que nós não temos um banco central tão técnico, né? São ladrões, são seres humanos normais que, se não investigados, cometem crimes, como quaisquer outros. Até ministros do Supremo, que é uma vergonha para um juiz que deveria zelar pela letra da lei e pela sua própria imagem, né? Como é o caso de Moraes e de Toffoli. Uma vergonha. Essa aqui, já em outro sistema, Vorcaro deve citar grandes empresários e presidentes de partidos. Possível acordo com a PF forçará a troca de advogados de defesa do dono do Banco Master. Essa notícia é de 6 dias atrás, caso ele se mantivesse preso. E já temia sobre a citação dessa delação premiada. E quem seriam? Esse conflito de interesse. Mas qual conflito? O motivo: entre os nomes que poderiam ser citados pelo ex-banqueiro estão grandes empresários e presidentes de partidos, alguns deles clientes desses mesmos grandes advogados dessas bancas em Brasília. Esse conflito de interesse tende a provocar mudanças na equipe jurídica de Vorcaro, caso o ex-banqueiro decida avançar com a colaboração. Isso falava, mas agora já é confirmado. Abandonaram e ele vai procurar um advogado que trabalha com delação para procurar o melhor acordo para ele. Investigações sobre o Banco Master já revelaram uma rede de relações que envolvia agentes do mercado financeiro, ou seja, grandes empresários da Faria Lima. A Faria Lima está nessa sacanagem. Entendeu? E nós vamos falar em outro vídeo como
autoridades como Toffoli, Moraes e operadores políticos também, além de pessoas do administrativo da República, policiais, ex-policiais, policiais federais. Quem era que dava acesso a tantas informações, às investigações, entendeu? Como ele tinha acesso? Porque ele gastava muito dinheiro, entendeu? Muito. Eu vou mostrar para vocês o tamanho do valor que ele gastava em um ano com essas pessoas. O caso está a revelação de um contrato de cerca de 130 milhões firmado do Banco Master com o escritório da advogada Viviane Bastos de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem que fazer que nem o Lula, dizer que não é minha mulher, não. Fingir que a mulher não é dele. Vocaro declarou ter pago 68 mil à empresa citada em investigação da PF. Só que para que servia essa empresa? Essa empresa, ela na verdade, ela ocultava dinheiro como uma forma de pagar os agentes públicos, entendeu? Que trabalhavam para ele. Agentes públicos, aquele que se desviveu na prisão, entendeu? Que aconteceu aquele triste fato na prisão, né? Então, essas dívidas, esses 68 milhões, ele dizia que era para uma empresa disso, daquilo, que funcionava, mas na verdade era uma fachada para pagar 68 milhões. Esse era o dinheiro que ele dava para agentes. O cara pagava bem, isso aí não se pode negar, não economizava quando se tratava de pagar os outros. Que o diga o Alexandre de Moraes, né? Pelo que parece, né? Que está se suspeitando, né? Que aquele contrato da mulher é uma fraude. Então vamos ver. Vamos ver as bombas que virão nos próximos episódios. Viu? Pegue sua pipoca, tá entendendo? Pode comer sua pipoca pelos próximos dias, que vai ser muito divertido. Espero que vocês estejam com a gente acompanhando e cada vez vamos trazer mais notícias para vocês. Um grande e forte abraço e beijo para vocês.